Fala, Dev. Beleza? Como é que vocês estão, mano? Hoje eu tô aqui para dar continuidade ao nosso passo a passo de um CRUD com PDO. E na aula de hoje eu vou dar uma base para vocês, uma lógica sobre o PDO, sobre como funciona a conexão e o CRUD em si. Mas é só lógica, não tem nada dinâmico ainda. E com essa lógica aqui, se você tiver um pouquinho de conhecimento, dá para você adicionar no sistema já. Você já consegue adicionar. Mas se você não conseguir ainda, espera por mais vídeos que eu vou ensinar para vocês tudo certinho usando o que eu ensinei aqui, entendeu? Então, vamos lá, para a gente começar a ver. Primeiramente, a gente precisa criar um banco de dados. A gente vai criar um banco de dados aqui. A gente primeiro tem que iniciar no champ, né? Quando você baixar o champ, você vem aqui e inicia o MySQL. Ele vai criar o administrador, você aceita. Pronto, pode fechar ele aqui. E você vem aqui, ó. Quando você abrir o MySQL Workbench, você vai dar de cara com isso aqui. Você clica aqui, clica. Espera abrir. Quando abrir, você vai vir aqui, ó. E vai criar um novo banco de dados com o nome de teste. Eu vou criar com esse nome, tá bom? Se você quiser repetir, tudo bem. Teste. Pronto, deu certo. Você vai vir aqui no nome que você colocou, na setinha clicar, com o botão direito aqui em Tables, Create Table. E você vai colocar o nome da tabela que você quer. Eu vou colocar aqui cadastro, que ela vai receber o TFM B4, que é para aceitar caracteres. Eu coloquei a mesma coisa aqui no banco de dados, tá bom? Aqui você vai criar as colunas que você quer na sua tabela, o que você quer receber na sua tabela. Então, aqui é a parte decisiva, praticamente. Você vai colocar um PrimIK, óbvio, é bom ter. Um ID, ele vai ser not new de alto incremento. Eu vou adicionar um nome com um varchar de 100, not new, e uma senha básica. Poucos campos com 15. Not new, a gente vem aqui do ladinho, ó, e clica aplicar. Aplica, dá finish, pode fechar isso daqui, não vai precisar. Agora você vem aqui, ó, em tabelas, vem no finalzinho. Na verdade, clica aqui na setinha, tem que abrir. Vem aqui e clica aqui nessa tabelinha aqui, ó. Ao clicar, vai carregar as colunas tudo certinho. E aqui você tem que inserir dados, porque para a gente conseguir entender perfeitamente, entender bem direitinho mesmo, a gente vai precisar ver acontecendo. Então a gente vai fazer primeiro o read, não vamos fazer o create primeiro, depois o read, o update e o delete. Vamos fazer na ordem, primeiramente o read. O ID ele está auto-incremento. Auto-incremento seria o adicionar 1 aqui, e aqui logo seria o 2, aqui o 3, aqui o 4. Ele ia auto-adicionar números, entendeu? Na ordem. Eu vou adicionar alguns usuários aqui, uns 5. Vocês adicionam aí, eu vou ensinar como faz primeiro e vocês fazem o resto, tá bom? Para a gente conseguir perceber as coisas acontecendo. O primeiro usuário vai ser Victor Gabriel. Eu que vos fala. E a senha vai ser 1, 2, 3. Quando você terminar de aplicar tudo, você clica aqui em aplicar. Se você quer adicionar no campo abaixo, você bota aqui. Lembrar de seguir o auto-incremento, colocar 2, 3. E é isso. Você adiciona os seus aqui, os seus aí, que eu vou adicionar os meus aqui. Pronto, já acrescentei aqui os dados. Agora a gente vem aqui e clica em aplicar. Depois de aplicar, a gente finish e clica aqui para ver se adiciona tudo certinho. Pronto, se não tiver saído, você aplicou tudo certinho. Agora a gente vem para o código. A gente vai fazer conexão com o banco. A gente precisa dizer aonde o PDO vai buscar as informações. Então a gente começa criando um try. Eu vou explicar direitinho como é quando o código estiver formado, essa estrutura. Nessa estrutura você vai botar aqui fora, na verdade. Vamos fazer direitinho, seguindo o padrão. Você vai colocar o server name, que o banco de dados precisa saber. PDL precisa saber, na verdade. A gente está em localhost, que é onde a gente está.
a gente está usando o banco de dados local, na nossa máquina, entendeu? Aí a gente vai usar também, ele precisa também credencial user. Eu já vou mostrar como se pega, como se descobre, né, a minha root. E ele precisa também da senha, que vai ser igual a nada. Então eu coloquei senha. Aí aqui no try, você vai colocar o quê? Você vai criar uma variável, né? Essa variável, ela vai se conectar com o banco de dados. Você vai dizer para ela que ela recebe um new PDO para começar a criar. Vai dizer que é o PDO que vai administrar essa conexão. Você bota parênteses, abre e fecha aspas dentro desse parênteses e digita MySQL host recebe o host. Aonde a gente está usando? Aonde está esse banco de dados? Ele está na nossa máquina. A gente vai fazer esse dado aonde? Nessa variável server name. A gente colocou server name, que é isso daqui. A gente coloca um ponto e vírgula, que aqui é como se a gente estivesse fazendo uma linha de código PHP e toda linha a gente termina com ponto e vírgula. Ao terminar isso, você vai colocar agora o nome do seu banco. Você vai colocar mydbname, que ele vai receber o nome do seu banco que você colocou. A gente colocou teste, eu coloquei teste, na verdade, teste. E ele precisa de mais algumas coisas para conseguir ter acesso. Ele precisa, eu vou concatenar com ponto, ele precisa também acho que não precisa concatenar, ele vai precisar também do usuário, user, da senha. Para que ele vai precisar disso? Eu vou explicar para vocês aqui direitinho. Precisa concatenar assim. Para que ele vai precisar disso? Vou botar a tela completa aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma variável, a gente cria uma variável de conexão. Ele vai fazer assim, new PDO, MySQL host, onde a gente está usando, onde está esse PDO, está no nosso localhost, aqui, na nossa máquina. O nome do nosso banco de dados é mydbname, recebe teste. A gente coloca o nome do nosso banco, ele precisa saber qual o nome do nosso banco. Se ele só entrar no nosso banco, vai ter vários bancos e ele não vai saber qual pegar. Coloca aqui um ponto e vírgula, que é como se a gente estivesse finalizando uma linha PHP, né? Acho que não precisa aqui, não me lembro muito bem, mas acho que não precisa. É bom que a gente simula um erro, caso esteja errado isso daqui. Pronto. Aí a gente coloca assim. A gente coloca o nome do banco e pronto. Quando ele achar o nosso banco, ele precisa de uma senha, de um usuário e de uma senha para ter acesso a ele. Que esse usuário, você descobre aqui. Você mais aqui bem antes, nessa casinha. Esse usuário vai estar aqui. Nisso ele precisa da senha. A senha você colocou lá quando você estava baixando o MySQL Arquivo. Você tem que lembrar, tá bom? Mas antes a gente vai atribuir umas coisinhas que é padrão. Essa estrutura toda aqui é um padrão, você não precisa decorar ela. A gente vai dizer que a variável conexão, ela recebe a gente vai atribuir a ela um atributo. A gente vai setar um atributo, a gente chama constante PDO, dois pontos. A gente vai dizer air mode, se eu não me engano, exato, air mode, e a gente vai criar outra constante PDO, dois pontos, e vai dizer para ela o air mode exception. Pronto. E a gente vai botar aqui um para finalizar para ver se deu certo. Deu certo. Bem intuitivo. E a gente vai aqui um cat. Nesse cat a gente vai colocar um exception. Exception. A gente vai atribuir uma constante. Exception. Essa daqui. E a gente vai atribuir só uma variável erro. E aqui dentro a gente vai colocar echo conexão. Vamos colocar não deu certo.
A gente vai concatenar com a variável atribuída o exception. Um get message, ele vai receber uma mensagem. Pau. Pronto. Agora eu vou explicar a estrutura aqui, que é um padrão, que é uma boa prática fazer ela assim. Você não precisa decorar isso daqui. Se você conseguir aprender aqui, parabéns, muito bem. É uma boa. Mas eu vou explicar para vocês rapidinho. A variável de conexão ela cria um novo PDO, que vai ser a extensão que a gente vai usar para fazer essa conexão com o banco de dados, fazer a relação com o banco de dados. E a gente precisa dizer para ele aonde está, onde a gente está usando esse banco. A gente precisa dizer o nome do banco para ele conseguir se comunicar, para saber em qual tabela ela vai pegar também. E ele precisa, para entrar, para ter acesso aos dados do banco, ele precisa do nosso usuário e da nossa senha. É exatamente isso que está acontecendo. Se tiver alguma informação aqui errada, ele vai cair aqui no catch. É como se fosse um if, um else. Ele cai aqui no catch. No catch, ele fala que não deu certo e dá qual foi o erro. Para a gente verificar se deu certo, a gente abre no Google. Vou colocar aqui de lado novamente. Vou abrir o Google e vou digitar local host e o nome da pasta. Teste. Pronto. Deu erro. Eu coloquei aqui ó, a variável senha, sendo que a variável que eu coloquei aqui é pass. Então eu coloco aqui pass e o erro já vai resolver. Tá vendo que ele disse qual é o erro? Se a gente não tivesse isso daqui, ele ia qual era o erro. A gente teria que adivinhar, eu acho. Adivinhar, não, né? Aí a gente teria que ler o código novamente, interpretar para ver o que está de errado, o que está faltando. Aí a gente vai atualizar e é para ele dizer deu certo. Não deu certo ainda, porque o acesso foi negado. Password none, alguma coisa está errada. O que seria que está errado? Então, o erro era muito simples. O que está faltando aqui é uma vírgula aqui. São erros que acontecem frequentemente. E não é esse ponto aqui que eu estava me confundindo. Não preciso concatenar realmente, como eu estava pensando. Mas são erros que acontecem, né? Pronto, agora deu certo. É isso que importa. Você descobrindo o erro é o que importa. E agora que a gente conectou com o banco de dados, eu vou tirar isso aqui para poluindo. A gente sabe que deu certo a conexão. A gente vai fazer a nosso primeiro contato com o CRUD com o PDO. A gente vai fazer um read. Um read com PDO. Você vai ver como é fácil a lógica dele. Para a gente começar o nosso read, a gente vai começar desse jeitinho aqui. A gente vai criar uma instrução. Recebe. A gente vai dizer o que a gente jogar lá no banco de dados, select. Ele vai selecionar todos da tabela. O nome da nossa tabela é cadastro. A gente vai botar exatamente igual cadastro. Pronto, a instrução é essa. Aí agora a gente tem que parar ela. A gente bota aqui um result, cria a variável result, atribui a variável de conexão que a gente usou aqui, ó, que é a variável que vai lá dentro do nosso banco de dados, e a gente vai atribuir a ela um prepare. Aqui a gente tem duas opções. Eu vou explicar para vocês, fica a seu critério, mas eu não vejo motivos para você usar outra sem ser o prepare. Mas eu vou ensinar essa aqui, o query. O query vai fazer uma consulta, só que ele é que nem um prepare, só que o prepare é mais rápido e ele faz um cachê disso tudo, entendeu? Dessa consulta. O query não, ele só faz a consulta e ainda é lento. Então, você vai usar o prepare. Isso daqui serve para você fazer uma consulta para ver se isso aqui está certo. Ó. Você colocou alguma credencial errada, está errado, o prepare está escrito errado, pronto. Ele vai fazer uma consulta lá para ver se essa tabela existe, se está tudo certo. E agora a gente tem que executar. Tem que colocar esse código aqui para executar lá no banco de dados. Esse código aqui, essa instrução para rodar lá dentro do banco de dados. Então a gente bem intuitivo. Result, execute. Desse jeitinho aqui, execute, ponto e vírgula. Pronto. A gente pegou tudo do
banco de dados, da nossa tabela. Só que a gente não está mostrando ainda. O read serve para isso. Que erro é esse? Catálogo name, database selecionado, throw in. Deixa eu ver. Então, Davi, o erro que estava acontecendo, que deu esse erro aqui, é nada mais, nada menos do que um simples my que eu coloquei aqui, ó. Tinha mydbname, que dá esse erro aqui. E é exatamente o que aconteceu, o que eu falei também, isso aqui é uma estrutura padrão. Eu tentei mudar o que já era padrão e deu erro. A gente usa o padrão. Eu vou ensinar aqui o padrão, tentei mudar. Não sabia que tinha toda essa restrição, mas tem. Pode ver que o erro sumiu e vamos continuar aqui a nossa lógica. Que a gente só fez uma instrução, assim, a gente só executou no banco de dados, mas a gente não está mostrando nada na tela. Só que a gente vai mostrar agora, a gente vai mostrar usando vardamp result e a gente vai atribuir esse result um fetch. Vamos botar um ponto e vírgula aqui no final já. A gente vai atribuir esse ponto e vírgula um fetch. Por que esse result está errado? Esqueci do dólar. Result. Um fetch all. Ele vai pegar tudo do banco de dados. O fetch é uma função ou um método, não sei. Ele é muito poderoso. Ele pega os valores do banco de dados em array. A gente cria matriz associativa. Isso é muito poderoso. No caso, se eu atualizar a página, ele vai estar mostrando aqui com matriz associativa e indexado, entendeu? Ele vai estar mostrando duas vezes. Então, para ficar mais bonitinho da gente ler, não vai ficar 100%, mas vai ficar melhor. A gente vai declarar uma constante PDO, dois pontos, e a gente vai dizer que a gente quer ver, visualizar isso em um fetch assoc, uma matriz associativa. Pronto, tá vendo que deu uma diminuída? Agora ele está mostrando id1 recebe int1, nome recebe isso, entendeu? Ele mostrou pra gente associando id com 1, nome com Victor, senha com 1, 2, 3. Isso é associação, um array associativo. A gente fez o nosso read, agora a gente vai fazer o nosso insert, o nosso create, né? Vamos lá. A gente vai inserir usuários agora. A gente vai passar uma instrução, assim, lá no read, a gente passar uma instrução que vai ser insira na tabela, o nome da nossa tabela é cadastro, insira na tabela cadastro. A gente tem quais campos aqui que a gente quer adicionar? A gente quer adicionar um nome e uma senha, porque o ID ele já é auto-incremento, ele se auto dá um valor, que é, no caso, no próximo que a gente vai adicionar vai ser um 6. A gente quer adicionar no nome e na senha, então a gente vai adicionar aqui um parêntese, tudo dentro de aspas, tá bom? Aí a gente coloca aqui o nome, igual está aqui, tá bom? Coloca o nome e a senha. Aí a gente vai atribuir esses valores, isso. Aqui tem formas de usar isso daqui. A gente pode usar com ponto de interrogação, que eu vejo mais usando uma SQLi. A gente não vai usar assim, é para evitar SQL inject ou omitir. Mas eu gosto de usar essa, nome e senha. A gente cria um parâmetro, a gente batiza uma variável para depois adicionar o valor a ela, entendeu? Pronto, a gente faz isso, a gente lê assim, insira na tabela cadastro, onde tem nome e senha, os valores, nome e senha, que a gente não colocou, a gente não atribuiu quais são os valores dele. E a gente vai atribuir agora. Depois disso, a gente tem que verificar se a tabela usuário existe, se a gente colocou algo verdadeiro, se a consulta está certa. A gente vai fazer uma consulta lá para ver se está tudo certo. Ele vai receber a conexão com o banco, a variável de conexão com o banco, e vai receber um private. Essa que é a instrução, entendeu? Vai jogar lá, pronto. Depois disso, a gente não vai dar um execute ainda. A gente tem que atribuir quais são os valores que vão ser adicionados. A gente vai colocar aqui a variável result. A gente vai colocar para ela um bind value. Desse jeito.
A gente tem um bind param. Mas o bind param, ele só aceita variável. Ele não aceita o que eu vou fazer aqui agora. É mais simples o value em qualquer situação, entendeu? O bind param não iria aceitar isso daqui. Nome, entre aspas, vírgula. Eu vou colocar aqui o nome que eu quero adicionar, que vai ser Igor Nondas. Pronto, eu vou explicar para vocês. O bind param não deixaria eu atribuir isso daqui. Aqui eu teria que usar o nome, porque ele só aceita assim, entendeu? O bind value não, ele aceita todos os dois. E aqui, o que eu estou dizendo? No bind value, ele precisa de duas coisas. Ele precisa da variável que você quer atribuir algo, e aqui, o que você quer atribuir nessa variável. É sempre assim. É que a gente só repete. Na senha, eu vou colocar Igordão. E aqui a gente coloca senha. Pronto, agora a gente atribuiu na variável batizada nome esse valor e na variável batizada senha esse valor. Agora o que a gente faz? A gente executa isso. Result e um ponto e vírgula. Pronto, eu vou colocar aqui e vou atualizar. Tem que adicionar AutoArray. Aqui, onde está 5, é para ficar 6. Foi, ficou 6. Aqui, array, int, id associativa aqui, ó, int 6, o nome recebe Igor Nondas e senha Igordão. Vamos ver se adicionou aqui no nosso banco de dados. A gente vem aqui para atualizar, ó. Atualizou, o auto-incremento colocou 6, o nome ficou Igor Nondas, como a gente colocou lá, e Igordão. Show de bola! A gente já fez o create e o read. Falta o update e o delete, que é mole. Tá? Agora a gente já fez o read e o create, agora a gente vai fazer o update. A gente vai editar algum valor. A gente vai editar o primeiro aqui, o Victor Gabriel. Ou a gente pode trabalhar com Igor Nondas, que está de mais fácil acesso aqui para a gente ver. Nome Igor Nondas aqui. Pronto, a gente pode trabalhar com ele. A gente vai mudar o nome dele. A gente vai fazer uma instrução. A gente tem que dizer o que a gente quer fazer para essa instrução. Opa, vou pegar aqui a instrução CL, que ela vai receber aqui, né? Vai ter um update na tabela cadastro, e ela vai setar lá na coluna nome 7. Nome. Ela vai setar o nome que a gente quer mudar, a gente vai botar. Tem que colocar aqui, lembrando que se a gente colocou aspas duplas aqui dentro não pode ser aspas duplas, tem que ser aspas simples. E aqui a gente vai colocar Flávio Demontier. Pronto, a gente quer mudar o nome de Igor Nondas, que é o que está aqui, para Flávio Demontier. A gente seta, só que ele está dizendo, a gente está dizendo nome Flávio Demontier, setar nome Flávio Demontier, mas aonde? A gente não está dizendo aonde. Então a gente coloca aqui um where quando id for igual a id. Batizei novamente, então eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Fácil, ó. Edite na tabela cadastro o nome Flávio, o nome para Flávio Demontier, quando o ID for igual a ID. Quando a gente escolher um ID certo. A gente quer escolher, a gente quer mudar o nome, a gente vai escolher o 6. Então a gente vem aqui, vamos fazer a verificação para ver se está tudo certo, cria a variável result, ela recebe a nossa variável de banco de dados padrão. Sempre vai ser assim. Faz prepare ou query, se você estiver usando. Manter vírgula no final. A gente faz o bind value. Só num. A gente só tem um. Atribui o bind value e coloca aqui dentro o valor do parâmetro para ser batizado, que está sendo batizado, ID, vírgula, o ID que ele vai receber. A gente coloca o ID que a gente quer mudar. Quer mudar o Igor Nondas, que é do ID 6. A gente coloca aqui entre aspas simples 6. E a gente resulta
execute. Mole mole, pô, não tem segredo, pô, é muito bom fazer isso. Agora a gente quer mudar aqui. A gente vai atualizar e esse nome tem que ir para Flávio Demontier. O nome de Igor Nondas, nome, tem de Igor Nondas, não foi para Flávio Demontier. Por quê? Vamos ver se é isso daqui. Se é número inteiro, eu acho que não pode estar dentro de um array. Ele aumentou aqui. O que aconteceu? Vamos ver aqui no nosso banco de dados. O que rolou? Ele adicionou um novo. Ele adicionou um novo com a senha. Ele não fez um update. Então vamos ver o que está acontecendo. Galera, não tinha erro nenhum no nosso código, tá? Foi falha minha. O nome do Igor realmente mudou. Olha aqui. ID 6 está com Flávio Demontier e Gordão. Só que como a gente está com isso daqui, com o create adicionando, toda vez que a gente atualizar a página, ele adiciona o Igor. Ó, aqui está 8, a gente atualizou, ele adiciona 9. Então deu a impressão que não mudou, mas ele mudou. ID 6 está com o nome Flávio Demontier, então o nosso update também deu certo, galera. A gente vai para o último agora, o mais fácil de todos, o delete, que é a mesma coisa do update. Então, galera, vamos para o último. A gente está aqui com 26 minutos de vídeo, a gente fez um code com PDO já. Percebe como isso é incrível, como é massa fazer isso. Aí o do delete, para a gente ficar craque, a gente só copia aqui o do update e muda as informações. A gente muda isso daqui, a instrução não é essa, obviamente. A instrução é essa. Delete from o nome da tabela, cadastro. Quando aqui é importante você usar a PrimIK, porque se você usar um nome e tiver um nome igual, como por exemplo o Igordão, ele vai deletar tudo, tá bom? Então cuidado com isso, usa sempre a PrimIK. Quando ID for igual a ID. Então a gente vai escolher um aqui pra gente deletar. A gente vai deletar um que não vai adicionar, tá bom? A gente vai deletar aqui o Victor Gabriel, que é o ID dele é número 1. A gente coloca aqui número 1 e atualiza. Victor Gabriel sumiu da lista. Sumiu, não tinha dado certo atualizar, tá bom? A gente coloca aqui para ver se fugiu do banco de dados também. Sumiu. Não tem Victor Gabriel aqui. A gente vai deletar esses Igor Nondas aqui. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Igor Nondas. A gente tem aqui, no array, a gente tem 10. É para sobrar 4, mas fica 5 porque ele vai adicionar outro quando a gente atualizar. Então vamos botar aqui no nome. A gente vai usar sem ser PrimIK, nome. Quando o nome receber nome. É que a gente bota Igor. A gente quer deletar o Igor. Não é Igordão, é Igor Nondas. Desse jeitinho. Nome. É para aqui, é para sair 5. É para ficar 5 pessoas. Deixa eu copiar aqui para ter certeza que não vai dar nenhum erro. Tal. A gente vai executar. Vamos executar de novo. 5. Ficou 5. Por que ficou 5? A gente tirou 1, 2, 3, 4, 5, os 6 Igor, era para ficar 4, mas quando a gente atualiza, ele executa esse insert de novo, ele cria um novo Igor. Então, a gente ficou com isso daqui. A gente conseguiu fazer na aula de hoje um create, um read, um update e um delete usando o PDO. A facilidade que é isso, com a segurança, a gente conseguiu fazer uma conexão com o banco de dados também. Isso é lindo. E a gente fica por aqui. Essa aula foi muito boa. Na próxima a gente já começa a fazer o nosso mini sistema. E é isso. Tamo junto, Dev. Falou!